Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do Jornal do Médio Vale. E hoje nós estamos recebendo a visita aqui em nossos estúdios do presidente do PSB Santa Catarina, Cláudio Vinhati, que também é pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina. Boa tarde, Cláudio. Seja bem-vindo ao JMV. Boa tarde, Amanda. Uma alegria enorme estar aqui contigo, ser entrevistado por você. Muito obrigado. Então, Cláudio, você tem raízes lá do oeste catarinense, certo? E foi vereador, também atuou como deputado federal por 2 mandatos, né? Também já concorreu ao Senado em outra oportunidade. Agora é atual presidente do PSB Santa Catarina, então, né? E já tem uma grande caminhada política, podemos dizer assim, né? Mas o que de fato fez você a colocar o teu nome nessas eleições novamente, né? A deputado federal, desculpa. Amanda, tem uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu tive a oportunidade de ser vereador em Chapecó e, na minha reeleição de vereador, eu me elegi deputado federal. É um feito extraordinário, né? Explodi no ponto de vista da política, era muito jovem ainda, quando me elegi deputado federal em 2002. E quando eu fui deputado federal, no primeiro mandato, eu dobrei a votação no segundo mandato e depois fui candidato ao Senado, fiz 1.200.000 votos. Aquela eleição que o Luiz Henrique carregou o Paulo Bauer junto, não é? Lembra daquela eleição? Então, nós quase chegamos ao Senado da República com um trabalho, depois fui candidato ao governo do Estado de Santa Catarina. Nesse momento, a gente olhando para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional perdeu representatividade política. A nossa bancada catarinense é uma bancada muito fraca. Ela não luta pelas coisas essenciais que precisam ser lutadas pelo nosso Estado e pelo nosso Brasil. Quando nós estávamos lá, nós estávamos cuidando das grandes coisas nacionais, não é? Eu presidia a Frente Parlamentar de Mídia Regional, presidi a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, construímos o Simples Nacional, não é? Unificamos numa das únicas, certo? Conseguimos criar o processo de expansão universitária, não é? Nós atuamos muito forte em trazer IFSC para todo o Estado, para expandir a Universidade Federal, sair de Florianópolis, ir para o interior do Estado, a nova Universidade de Santa Catarina, que é da Fronteira Sul. Nós estávamos com um pé muito forte, presidia a comissão que reformulou o CAD, construir uma acordo de leniência. Então, nós tínhamos uma atuação muito forte nacionalmente e, no mesmo tempo, no Estado. Aqui, tinha vários recursos em Timbó, Blumenau, em toda a região que a gente botou como deputado federal. Então, além de cuidar do Brasil, a gente cuidava. Hoje, a nossa bancada federal não cuida nem da 470, não cuida nem da 282, nem da 280, não é? E tem tido muito de joelho à política federal. Não é uma bancada que briga. Então, é uns deputados que quase as pessoas não sabem quem são os deputados federais de Santa Catarina, não é? Então, acho que essa necessidade de uma representação forte no Congresso Nacional do Estado remete à necessidade de eu voltar e começa um movimento. Volta Vinhati para Brasília para fazer essa transformação política e representar o nosso Estado. E você acredita, né, que esse teu histórico na política, experiência anteriores também como deputado, é um diferencial seu para concorrer nessas eleições de 2022? Eu não tenho dúvida que a experiência acumulada de conhecer o Congresso Nacional, conhecer o momento político hoje que a gente vive, as pessoas aventurarem, muitos candidatos a vez passada sem experiência e sumiram, praticamente só se elegeram. O pessoal ia lá na urna, olhava assim quem era logado ao presidente da República atual e votava nele, não é? Então, eu acho que a política econômica nesse Brasil precarizou tanto. Quando eu fui relator do PAC 1, nós construímos uma política de recuperação do salário mínimo. Eu cheguei lá, o salário mínimo era $46, não é? Quando o Temer assumiu, naquele processo do impeachment da Dilma, do golpe que foi dado, o salário mínimo era $360. Agora o salário mínimo é $200. Então tem uma perda de quase R$900 quem ganha salário mínimo. Quem ganha piso perdeu mais por mês. E os preços aumentaram. A inflação veio. Você que é um pouco mais nova nem sabia o que era inflação, não sei se você estudou ela, porque tu não conviveu com ela. As pessoas abaixo de 30 anos não conviveram. De 30 a 40 era a idade que tinha 1 a 10 anos. Então as pessoas também não saborearam esse desgosto da inflação. Agora a inflação está coroendo o salário, aumentou os preços, as pessoas têm dificuldade de comprar um carro novo, têm dificuldade de financiar uma casa nesse momento e têm dificuldade de encher o carinho no mercado. E a fome voltou no Brasil, não é? Tu pega assim, são 32 milhões de pessoas passando necessidade. Tem mãe que não sabe qual vai ter a próxima refeição para dar para o seu filho de forma completa, ou um copo de leite. Uma latinha, uma caixinha de leite está R$8 no mercado, é um absurdo, não é? Então, esse momento econômico, da dificuldade econômica, remete
de fato, uma necessidade, uma experiência extraordinária de retomar o processo econômico nacional, de lutar pelo empreendedorismo no Brasil. Hoje o Brasil está desindustrializado. Nessa área da saúde, principalmente, que estourou todos os preços, comprometeu as receitas das prefeituras, os UTI estão lotados depois do processo de Covid. A gente não vê, por parte do governo federal, um incentivo para a indústria nacional na área de medicamento e de produção de insumos. Volta e meia, gases na própria farmácia. Não é? Então, uma coisa tão simples, por exemplo, que a indústria têxtil aqui da região daria conta, muito fácil, qualquer produção de uma facção daria conta disso, de uma indústria pequena. Então, o governo não tem uma política, de fato, de incentivo à indústria nacional. E nós precisamos lutar pela nossa Santa Catarina, não é, nesse processo todo. Então, acho que a minha contribuição, conhecendo o processo orçamentário, conhecendo essa política econômica, sabendo quais são os rumos no processo de concertação, sabendo aquilo que a gente fez pela educação desse Brasil, com o ProUni, com o ProJovem, com a expansão universitária, com a construção das escolas técnicas, dos IFES, que, naquele momento, né, de lutar pelas rodovias em Santa Catarina, né, e no Brasil, certo? Participar desse processo de reconstrução, a experiência nossa vai remeter, de fato, a representar bem o nosso Estado, se eleito for. Cláudio, e na sua atuação em Brasília, né, anterior, você foi autor do MEI, né, defensor também da educação pública, atuou junto à implantação da Universidade Fronteira Sul também, né? Então, essas duas pautas, elas continuam sendo tuas prioridades também, agora, caso seja eleito, né, para os próximos mandatos? Eu não tenho dúvida que tem que ser. O empreendedor individual, Amanda, nem sabia eu que teria a dimensão que tem. Hoje são 14 milhões de pessoas formalizadas no Brasil que faturam até 81 mil reais, né? E são um MEI no Brasil. O MEI serviu para que o jovem abrisse seu negócio na sua casa. As pessoas não sabem, mas vou lembrar. Para abrir uma empresa, ter um CNPJ, gastava-se um salário mínimo de imposto. Ninguém abria uma empresa, certo? Tinha dificuldade de abrir empresa. Só quando o cara já era filho do empresário, ou virar profissional liberal de abrir uma empresa depois, porque as pessoas então elas trabalhavam na informalidade. Quando nós trouxemos o MEI, nós trouxemos para a luz do dia a possibilidade da formalização das pessoas, incluímos na vida delas o sistema previdenciário, que não estava antes, porque o pedreiro, o carpinteiro também, o motorista individual e várias categorias profissionais não se aposentavam muitas vezes, porque eles não tinham contribuição previdenciária, porque custava muito caro ter essa contribuição previdenciária. Então nós precisamos investir no empreendedorismo brasileiro. O MEI precisa ter uma política pública definida para ele, mais clara, inclusive, com uma política de crédito nacional, certo? E elevar a tabela dele de faturamento até 150 mil reais. E nós precisamos fazer um novo sistema tributário com a micro e pequena empresa, que nós construímos uma DAS única, até o grande sistema tributário brasileiro. Tem que mudar a Constituição, porque a Constituição disse que precisa 2/3 para alterar o sistema tributário nacional. Nós conseguimos fazer a lei geral porque era a lei complementar. Na Constituinte de 88 dizia que a micro e pequena empresa teria um tratamento diferenciado. Então, para mim, defender o empreendedorismo é uma pauta muito importante para nós retomar a economia do Brasil e valorizar o empreendedor. Dá para ele a condição de carinho da pipoca, quer renovar estoque, comprar betorneira, tem que ter juros zero, um fundo garantidor de crédito para micro e pequena empresa, empreendedor individual, para garantir essa oportunidade dele se restabelecer nesse processo novamente econômico. Sobre a questão da educação, o outro filho, vamos dizer assim, né? Eu sou pai de 2 filhos, né? O MEI é um filho bonito, o outro foi a Universidade Federal da Fronteira Sul. Aquela região do Rio Grande do Sul, Noroeste do Rio Grande do Sul, Sudeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina não tinha um curso público. Não é? Aliás, quando a minha esposa, eu fui me eleger deputado federal, foi fazer mestrado em Brasília, que não tinha mestrado, certo, naquela região, nem particular. Não é? Então, nós começamos a lutar para que tivesse uma universidade pública com característica diferente, que acessasse prioritariamente quem viesse da escola pública. E nós fizemos uma universidade multicamp, a sede é em Chapecó, certo? Tem Laranjeiras, Paraná, Realeza, campus, tem em Erechim, Rio Grande do Sul e Cerro Largo. Juntamos essa região forte da agricultura familiar, principalmente lá, e fizemos uma grande universidade. Hoje, 92% de quem estuda naquela universidade são estudantes de escola pública, porque o critério de peso de acesso é a escola pública. Mas lutamos também para fazer com que a Universidade Federal de Santa Catarina saísse de Florianópolis e fosse para o interior do estado.
Levamos para Joinville, conseguimos levá-la para Blumenau, levamos ela para Aranguá, no sul do estado, e levamos para Curitibanos. Não é? E, além disso, a pauta dos IFSC. Tinha 3 Cefetes em Santa Catarina: Jaraguá, São José e Florianópolis. Não é? Hoje nós temos quase 60 espalhados entre o Instituto Catarinense, certo? E o IFC e o IFSC. Não é? São os 2 institutos. Transformamos o instituto e transformamos eles em todos os campos com ensino superior, além do ensino técnico. Tem ensino técnico integrados, muitas vezes, em várias áreas diferentes. Não é? Algumas escolas têm 3 ensino técnico integrado, vai alimentação, vai dali até o ensino superior. Não é? Então, muda uma realidade socioeconômica, uma oportunidade de qualificação técnica, que permite, inclusive, muitas vezes, a indústria ter um técnico bem qualificado e que vai ser bem remunerado. Muda a vida das pessoas. Isso parou. E nós precisamos retomar. Nós precisamos criar mais institutos federais. Nós precisamos ampliar o ensino superior no Instituto Federal e nós temos que financiar a permanência desse jovem no Instituto Federal. Então, essa pauta é uma pauta atual, porque a educação é uma pauta primordial. Se a gente quer transformar e mudar a vida das pessoas, tem que ter investimento na educação. E, Claudir, falando um pouquinho, né, das eleições de um modo geral, como é que você vê o cenário hoje em Santa Catarina e também a nível de Brasil? Bom, o PSB é vice do Lula. Nós vamos apostar nessa retomada econômica com aquele que conseguiu construir um padrão econômico diferente no Brasil. Não é? E acho que essa é uma eleição para ser ganhada no primeiro turno. Mesmo que Santa Catarina tenha uma certa dificuldade, mas Lula já tem 26%, o Bolsonaro tem 42%. Então o jogo está apertado em Santa Catarina também. E está mudando. E aqui no estado nós temos uma aliança. O senador Dário Berg veio, o PSB, é candidato ao Senado. O Décio Lima é candidato a governador, o PSB está indicando vice nessa chapa. Não é? Nós temos uma chapa extraordinária de candidatos a deputados federais, estaduais. Aqui na região de vocês nós temos o Paulinho Vaz, que é uma grande figura, foi prefeito de Rodeio, que tem uma condição muito grande de ser deputado estadual. Nós estamos apostando nisso também, numa parceria nessa relação. Então nós vamos para Santa Catarina para fazer bonito nesse processo e nacionalmente também. Cláudia, eu gostaria de te agradecer a sua presença aqui no Jornal do Médio Vale. Nosso tempo é curto por aqui, mas deixamos um espaço aberto para você falar com os nossos telespectadores aqui da região. Amanda, eu quero agradecer muito, te cumprimentar pela oportunidade de ser entrevistado por você. Não é? Uma alegria enorme, a gente conhece o estado inteiro, os municípios todos, a realidade econômica e social desse estado. Então pode contar com a gente, porque a duplicação da 470 de Itajaí até Campos Novos, de Campos Novos a 282 até São Miguel do Oeste, tem que ser uma prioridade absoluta nossa de Santa Catarina. Aqui passa mais de 1.000 caminhões por dia de Chapecó de produtos frigorificados na 470. É muito importante para o estado, nós não temos uma rodovia duplicada que atravessa o estado. Essa é uma luta prioritária nossa e um compromisso também com a região. Muito obrigada mais uma vez e obrigado também para você que nos acompanhou nessa entrevista. Até mais!